Estamos de volta e no próximo bloco vamos continuar conversando com o ginecologista, mastologista, presidente da Fundação SECOM e membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, Dr. Gerson Mourão. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br. Estamos de volta, hoje direto do Churrasco da Vila, que fica na rua Fortaleza 569, na Vila Municipal, em que tem o seu delivery através do 98455-5227. O Churrasco da Vila tem aquele conceito de costela de chão, um cupim também feito no chão, e além disso ainda tem ainda o contrafilé, tem o tibone, tem o short rib, tem os assados de tira, tem aquele tutano assado de brasa, gente, isso é muito bom. Pode até ser difícil, para o velho não é muito bom comer não, mas que é gostoso entendeu? Então, além do arroz caboquinho que você tem, a cerveja gelada e o prazer de um bom bate-papo num bosque. Você está aqui no centro da cidade, um estacionamento deles é um bosque, é um quintal maravilhoso, um lugar muito bom de se estar. Então, e tem mais, hein? Agora com esse hambúrguer da Vila, um conceito novo de hambúrguer que tem uma maneira diferente de preparar, mas que tem um sabor inigualável. Hoje com a honra e o prazer de estar mais uma vez com o Dr. Gerson Mourão, ginecologista, mastologista, presidente da Fundação SECOM e membro da Academia Brasileira de Mastologia, que tem a sua linha direta através do 99981-8994. Então, o senhor falou dos hormônios masculino e feminino. Eu queria ir um pouquinho mais fundo nisso aí. O Edson, eu não sei se você vai lembrar uma coisa. Quando você olha um menino e uma menina antes dos 8 anos de idade, você olha, você vê, o homem não tem mama e nem a menina tem mama. Aí você repara que tão logo ela menstrue, ou seja, simbolizando que está sendo produzido os hormônios dela, o que é que vai acontecer? Começa a aparecer os seios nela, além dela menstruar, aparece o formato do corpo dela, começa também a se transformar em função da produção hormonal dela. Você quer ver um outro detalhe? E nós, como é que fica a nossa produção hormonal? A mulher tem seio, por que nós não temos? Porque o nosso hormônio masculino inibe o aparecimento do seio. Aí você, quer que eu te cite um exemplo? Quando o homem envelhece, depois dos 65, 70 anos de idade, a produção do nosso hormônio, do masculino, começa a cair. Então não é que o feminino aumente, mas ele diminui. Então o hormônio feminino vai começar a aparecer na gente mamas. Não é por isso que você olha nas pessoas. E pode desenvolver um câncer? Pode. Raramente pode, mas, entendeu? Está relacionado com isso. E ainda vou te citar mais um exemplo para quem está assistindo ficar de boca aberta. Nós temos um caso clássico de uma peruana chamada Lina Medina. Ela menstruou aos 3 anos e aí ela se transformou. Seiozinho, o corpinho todo. E aos 4 anos ela engravidou. Para você ter uma começou ideia, uma vida sexual já aos 4 anos de idade? 4 anos de idade. Então, eu estou te falando. Então, ela teve uma gestação, lógico que teve que fazer uma cesariana nela, mas isso é uma história clássica dentro da medicina. Para você ver o quanto o hormônio atua no corpo da mulher. Não foi estupro isso? Não é esse o relato. Não é o relato, não é esse não. Gente, O que mostra também que não só a forma dela se modifica, mas como a mente, a cabecinha dela também muda. Pois é, né? Doutor, outra coisa que a gente vê muito, se fala muito e a gente vê muitas reclamações, que são os miomas. O que pode ser feito? Quais são os primeiros start que a mulher tem que procurar logo um especialista? Pronto, Edson. Esse é um tema que eu adoro. Se tem um tema que eu gosto, além da mama, essa coisa, endometriose, é o mioma. E aqui, Aliás, eu tenho que dizer uma coisa para o senhor aqui, de primeira não, porque acho que já te disseram, mas
eu devo parabenizá-lo muito, porque muitas pessoas que a gente tem conversado, que a gente tem falado, a primeira ideia é: tira-se, elimina o mioma, corta. E o senhor não, o senhor tem tratado. Pô, Edson, então você, parece até que te contratou para você falar isso aí, né? Que eu estava há pouco tempo numa entrevista, eu disse, tem coisas que eu acho que é uma energia que circula no momento que a gente está tentando levar algo para a população. Então, isso foi muito bom que você perguntou, porque primeiro, olha o termo que eu vou usar, a imensa maioria dos miomas não precisam ser operados. Por quê? A imensa maioria não causa sintoma nenhum na pessoa. E o mais engraçado é que quando uma mulher sangra, a primeira coisa que a pessoa diz, olha, tem um mioma. Aí o mioma vai e paga o pato. Porque quando o cara faz o ultrassom, que você está com mioma, e lá vai o problema. Na realidade, nós temos 3 tipos de mioma. Um mioma que nasce na parede do útero e que cresce para fora do útero. Esse mioma não causa sangramento. Tem um outro que ele se desenvolve na parede do útero, esse pode, às vezes, aumentar o sangramento da mulher. Mas o mioma que de verdade causa sangramento é o que está dentro do útero, como se fosse um bebê lá dentro. Esse aí causa sangramento. Qual é o desconforto que ambos causam para a mulher? Não, uma outra coisa também. O mioma ele não causa desconforto. Ainda tem mais isso. Eu posso citar que eu acompanho miomas com mais de 1000 centímetros cúbicos. São miomas grandes que eu acompanho, entendeu? Em mulheres próximas à entrada da menopausa, os quais eu não opero, eu simplesmente acompanho. Ela entra na menopausa, esse mioma tende a diminuir e não encerrar. Por quê? Porque é uma pouca produção de hormônio? Exatamente, porque o mioma, o crescimento dele, ou a estabilidade dele, depende da produção hormonal. Quando a mulher entra na menopausa, os hormônios desaparecem e o mioma que se alimenta do hormônio, ele tende a ir diminuindo. Então eu tenho úteros grandes, que depois de 5, 10 anos que você faz a ultrassom, você vai dizer, mas como, será que essa mulher tinha realmente aquele mioma? Ele diminui muito, fica pequeno. Gente, a gente sempre fala, nós falamos muito isso aqui. Muito embora algumas críticas a gente também tenha recebido, porque as nossas entrevistas são longas, mas são longas com conteúdo. Quando que eu vou conseguir trazer um médico aqui para falar sobre isso em um curto espaço de tempo? Não vai. Mas você que está do outro lado se beneficia. Porque o pouquinho de informação que a gente leva, na maioria das vezes, é o suficiente para você, você muda uma história. Muda uma história. E essa é a função do teu programa, é utilidade pública. Entendeu? Então nós vamos fazer mais, para que vocês sejam mais beneficiados. Doutor, outra coisa também que a gente ouve muito e é muito pedido para se tratar sobre isso, que são os cistos de ovário. Quais são os perigos, quais são os sintomas e o que a mulher tem que ter já preocupada quando os sintomas aparecerem? Edson, a primeira coisa, cisto de ovário, ele só dói numa condição, quando ele torce, que a gente chama, né? Ele torceu e ele, inclusive, se trata de uma urgência. É a única condição que você vai dizer que o cisto dói. De um modo geral, a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui claro para as pessoas é que nunca faça nenhum exame seu antes da sua menstruação. Porque antes de você menstruar, se você fizer um ultrassom, pode aparecer cistos mamários e a pessoa vai ficar impressionada que tem um cisto, ela não tinha antes, aquilo pode gerar problema. Então, olha só, antes. Quer ver outro exemplo? A mulher, antes de menstruar, se você fizer um ultrassom, vão aparecer cistos. Por quê? Porque existe uma coisa interessante. Como é que a mulher ovula? Ela vem com um monte de óvulozinhos, que a gente chama, e aí tem um que cresce, que é o dominante, e se você pegar, naquele momento você vai achar que aquilo é um cisto. E o que é? É um óvulo que rompe e depois ele desaparece. Então, por isso é que, primeira coisa, fazer todos os seus exames logo após a menstruação e nunca antes. Esse exame justifica de quando em quando, doutor? Vamos lá. Utilidade pública.
teoricamente, nenhuma mulher precisaria estar fazendo ultrassom de mama e ultrassom vaginal antes dos 30 anos de idade. Primeira coisa. Teoricamente. Não, teoricamente não, cientificamente. Cientificamente. Tá? Quem faz, mas não tem indicação nenhuma. Aí você vai dizer, não, mas o que acontece é que ele falou que não é para fazer e eu fui fazer, tinha um nódulo lá. Sim, tinha um nódulo, mas não um câncer. E o que eu vou fazer com esse nódulo? Mais um detalhe, a imensa maioria desses nódulos você não opera mais hoje em dia. De mama, você não opera. Assim como a imensa maioria dos miomas, você também não opera. Então, essas noções é que a população precisa entender. Olha, eu já vi pessoas com menos de 30 anos estar fazendo ultrassom de tireoide, ultrassom de mama, ultrassom de todo o abdômen e ultrassom vaginal. Para quê? Pois é. Agora, lógico, se você tem uma pessoa com 25 anos lá, aí está com uma dor bem localizada, você pode até estar suspeitando que pode ser uma pedra na vesícula, uma indicação para fazer um exame mais de um modo geral, né? Antes dos 30 anos, a não ser um único exame que tem uma indicação precisa e cientificamente demonstrada, que é o preventivo. Esse sim, toda mulher tem que fazer. Doutor, vamos mudar aqui um pouquinho esse foco. No passado, a gente tinha os problemas sexuais inerentes da época, eram as gonorreias, os sífilis e os HPVs, que Sim, na época era crista de galo. Hoje é o HPV. Como é que está hoje a situação? Você que milita dentro de um consultório, ainda é comum encontrar jovem já acometida de doenças sexualmente transmissíveis? Assim, existe uma grande diferença entre aquilo que se atende no consultório, de uma população que é mais bem informada, de uma população que tem acesso a um sistema de saúde, do que aquela que não tem acesso. Então, por exemplo, nesse tempo todo dia que eu estou no meu consultório, raros casos eu peguei, por exemplo, de sífilis. Mas no serviço público você encontra muito mais. Como você encontra, por exemplo, pessoas com AIDS, essa coisa toda. Então, existe sim, existe essa diferença. Isso aí é triste, né? Porque a gente está vendo que o nosso povo não está se precavendo. E isso aí é uma coisa básica, a camisinha, acabou. Pois é, porque hoje está se falando muito de Covid, mas estão esquecendo da AIDS, gente. A AIDS está aí. Tuberculose Está voltando. Exatamente. Essas doenças não existiam mais no nosso meio. Hoje está de volta. Hepatite está matando gente. O que a gente vai fazer, doutor? Hepatite era para estar vacinando a população. Pois é. Bom, vamos fazer mais um intervalo comercial.